Salve, salve, alunos! Chegamos aí para mais uma aula de História Geral. E como nós estamos no terceiro ano, aluno, eu já te oriento, te aconselho você a abrir o teu caderno, ok? Abriu? Coloca lá em cima, na parte superior, a data de hoje, da nossa aula, colocou? E o título da aula. Hoje vai ser Faca na Caveira. Como é que é? Lembrando a vocês que a disciplina de História é a única disciplina mais importante que nós temos nessa mediação. Sabe por quê? Porque eu tenho uma intérprete internacional. A minha amiga aqui, Aldelina. Aí vocês podem definir se ela é boliviana, se ela é coreana, japonesa, chinesa, sei lá, mongol. Aí é com você, aluno. Mas hoje quem vai abrilhantar a nossa aula, mexendo aí com as mãos, é a nossa amiga aí, Aldelina. Seja bem-vinda, Aldelina, tá bom? Então, olha só, eu sou um cara importante porque eu tenho uma intérprete internacional, tá certo? Joga no quadro para nós sabermos aí a aula de hoje. Lembrando que na última aula, a aula 5.2, deixamos como pré-requisito para a aula de hoje, para vocês assistirem esse documentário. O documentário que vai falar sobre a Primeira Guerra Mundial, certo? Agora sim, chamado de A Fúria. Bom, a Primeira Guerra Mundial, o que nós veremos na aula de hoje? Os antecedentes, como que chegou a acontecer essa guerra. Aí o imperialismo e o nacionalismo, depois a corrida armamentista e a política de alianças e, por fim, conjuntura do conflito bélico. Mas isso aí é a parte número 1, porque tem a parte 2, a parte 3, que nós veremos sobre esse primeiro conflito, tá certo? Toda e qualquer aula, sempre temos que ter as habilidades. Aluno, tu tem que identificar os significados históricos geográficos das relações de poder entre as nações. Porque quando se fala histórico e geográfico, você vai ver aonde foi que aconteceu a guerra na Europa. Então eu tenho a geografia do ambiente, eu tenho o local. Como foi que aconteceu, eu tenho todos os relatos que é a história. E as nações que irão se envolver nesse conflito. Tu também terás que analisar as interações da sociedade com o meio físico, levando em consideração os aspectos históricos e também geográficos. Feito isso, tá de boa, não é isso? Bom, e aí essa é uma cena que chama atenção. É o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, certo? O assassinato aconteceu, é incrível. Preste bem atenção nessa imagem, aluno. Eu tenho aqui um servo da Sérvia que vai balear o príncipe da Áustria e da Hungria. O nome dele é Francisco Ferdinando. Vem para mim. É muito simples. A Sérvia, ela estava se anexando à Áustria e à Hungria, e a fazer parte desse grande império. E aí, o Francisco Ferdinando, um cara muito temente à religião, supersticioso, ele vai receber a chave da cidade. Já que a Áustria e a Hungria dominou a Sérvia, então ele vai receber no parlamento a chave da cidade. E nesse dia, o Francisco Ferdinando, ele vai abrir mãos dos seus guarda-costas, coisa que ele nunca fazia. Para onde ele andava, levava os seus guarda-costas. Aí, o Francisco Ferdinando, ele iria em carro aberto até o parlamento. Só que existia um grupo de esquerda, liderada por um camarada chamado Mosca, monta um grupo de jovens suicidas para poder matar o herdeiro do Império Austro-Húngaro. E eles montaram ao longo da via
acampamento, por onde iria passar o herdeiro. E ali armou esses jovens com armas e cianureto de sódio. Porque quando o cara fizesse o atentado, ele morreria também. Para quê? Por honra àquela nação. Só que Francisco Ferdinando, então, ele vai em carro aberto, uma coisa que não era para acontecer. Francisco Ferdinando, ele nunca levava sua esposa. Só que a Sofia estava grávida de 7 meses. E eles estavam comemorando o casamento. Como presente, ele deu a oportunidade para ela seguir nesse cortejo até a Assembleia. Nisso, então, ele vai em carro aberto, libera os seus guarda-costas. Num dado momento, por onde ele passa, aqueles estudantes que tinham sido convocados pelo Mosca ficaram assim, espantados, sem ação, para poder matar o Francisco Ferdinando. Até que, ao passar por um estudante chamado Gavrilo Príncipe, o que ele faz? Ele pega uma granada, tira o pino da granada e joga debaixo do carro. A granada passa pelo carro e explode na multidão. O plano foi por águas abaixo. Gavrilo Príncipe foi lá e tentou o cianureto, tomou o cianureto e tentou se jogar no chafariz para morrer. Ei, ele não morreu, porque o cianureto estava vencido. O Francisco Ferdinando chega na Assembleia e fala, olha, sofri um atentado, etc, etc. Tudo bem. Só que com isso, lá na frente, ele sai do parlamento, recebeu a chave, e o motorista dele era para voltar pelo mesmo caminho que ele veio. Ele acabou pegando o caminho contrário. Quando ele descobre que estava no caminho contrário, ele vai dar a ré no carro e a ré emperra. Aquele barulho chama a atenção de um outro aluno, de outro estudante. Pensar que não, o próprio Gavrilo estava de frente com o Francisco. Ele chega, se aproxima, veja a imagem. Veja a imagem, joga no quadro. Gavrilo Príncipe, ele chega e dispara a arma em cima de Francisco Ferdinando e da sua esposa, Sofia. Na hora, ele foi atingido e ela também foi atingida. Só que, olha só o espírito de líder. Ele falava para Sofia, 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 não morra, viva para o nosso filho. Gavrilo Príncipe, o estudante servo, mata Francisco Ferdinando, que é o príncipe da Áustria da Hungria, mata a sua esposa e o filho que ela estava esperando na barriga. Vem para mim, aluno. Essa foi a principal razão do início do primeiro conflito mundial. Sabiam disso? Pois é, a imagem que eu mostrei para vocês remete muito bem a esse contexto histórico. E aí, vários países irão entrar para ajudar a própria Áustria e a Hungria, que vai declarar guerra à Sérvia. Vamos lá? Na sequência, no início do século XX, as relações entre os diversos povos e governos da Europa estavam afetados por conflitos ligados a rivalidades nacionais, por disputas econômicas e ressentimentos políticos. Olha que interessante. Essas condições contribuíram para gerar na Europa um clima de tensão. Clima esse que foi prolongado e que vai culminar com um confronto bélico sem precedente. Vem para mim. Quando se fala primeiro conflito mundial, se retrata a Primeira Guerra Mundial. Até então, já tínhamos tido vários conflitos, mas esse agora, o primeiro conflito mundial, é que vai reunir o maior número de países envolvidos. Por isso, o nome Primeira Guerra Mundial. Mas ele é visto também como conflito mundial.
Isso vai de 1914 a 1918, 4 anos. Lá na frente, em 1939 a 45, a Segunda Guerra Mundial, que para alguns historiadores vai ser uma continuação do primeiro conflito. Há quem diga que foi isso e outros não. Só para você se situar em relação do termo conflito mundial, tá bom? Na sequência, vamos lá. Como era a primeira vez que uma guerra envolvia as principais potências mundiais de sua época, né? Alcançava tal proporção, os historiadores passaram a chamar de confronto, que vai ocorrer entre 14 a 18. Vamos chamar de Primeira Guerra Mundial, ou Primeira Grande Guerra, porque vários países se envolveram no conflito. Até então, as guerras que existiam ali, senhores, era de 1 com 2 ou 3 países, mas agora eu terei 27, 25 países envolvidos. É muito? É. Para a época, início do século XX, na última aula que eu trabalhei com vocês, eu falei sobre uma bela época. Passaram para mais de 43 anos em pleno desenvolvimento europeu. E agora vem esse conflito para arruinar de vez, né? O estopim da guerra ocorreu quando Francisco Ferdinando, príncipe do Império Austro-Húngaro, vai ser assassinado pelo sérvio Gavrilo Príncipe. Lembre-se bem desse nome, aluno. Você não vai ver por aí dando sopa, né? Perdido, solto à toa. Gavrilo Príncipe era um estudante sérvio, que no dia 28 de julho de 1914, a Áustria declara guerra à Sérvia. Olha aí, o conflito então entre os dois países abriu uma série de desentendimento entre outras nações, desencadeando um verdadeiro efeito cascata. E aí eu te explico, aluno. Professor, por que os países entraram no conflito? Porque existem países que têm ali uma afinidade política, uma afinidade econômica, filosófica e etc. Hoje, nesse momento, vocês estão acompanhando o Afeganistão. Eu tenho um grupo do Talibã. Vejam, em notícias que são repassadas à comunidade internacional, se fala que a União Soviética, a antiga União Soviética, que é a Rússia, e a China dá um certo poder para o Afeganistão. Em contrapartida, os Estados Unidos estavam do outro lado com outras intenções. Então, querendo ou não, isso são afinidades. De repente você fala, mas o Afeganistão tem o apoio russo e chinês, que é grande potência. Os americanos acabaram tirando seus soldados daquela área porque estava na hora. A briga não é nossa. Mas aí, com o passar do tempo, se chegou nessa conclusão. Por isso que o primeiro conflito mundial vai reunir países. Eu e os meus amigos. Tem você e os teus amigos. Então é cada um por si. Eu tenho as minhas afinidades e você tem as suas afinidades. Não é isso? Então, claro que os países, se eu entro no conflito, os meus amigos vão entrar comigo. Se você entra num conflito, os teus amigos também irão entrar contigo. É assim que funciona. Essas afinidades políticas, econômicas, filosóficas, cultural, e etc, e etc, e etc. Fechou? Compreendeu? Bora para frente. Por isso que vocês estão vendo nessa imagem os antecedentes. Quando se fala antecedentes, eu tenho vários países aí que estão se unindo em prol de um benefício em comum entre essas potências. E aí, senhores, está feito a gente pode falar assim, o piseiro, né? Está feita a desgraça. É porque são os líderes
que brigam pela sociedade. É o desejo desses líderes, não é do povo. Ei, vai consultar o povo, ver se eles querem entrar em guerra. Claro que não. Hoje, pela atualidade, senhores, você tem as condições de sentar, abrir o diálogo da mesa e, querendo ou não, ceder ou conceder. Não tem dessa. Vários problemas atingiam as principais nações europeias no início do século XX. O século anterior havia deixado feridas difíceis de curar. E aí, quando você fala essas feridas, é porque já tinha algum conflito lá atrás, já tinha um certo receio, entendeu? Aí agora aflorou, veio à tona. Não pode. Alguns países estavam extremamente descontentes com a partilha da África e da Ásia. Aí vai ser a gota d'água. É o momento de eu passar a reagir, né? Ocorrida no final do século XIX, Alemanha e Itália, por exemplo, haviam ficado de fora no processo neocolonial. Essa briga também, para você ter uma ideia, olha aí a Guerra dos 100 Anos entre a França e a Inglaterra. Foram 116 anos, o maior conflito da história. O maior conflito da história. E até hoje, internacional, presta atenção, internacional. Internacional. Para falar da minha internacional aqui do lado, até hoje, quando você chega na França, ei, vai falar inglês. Os caras nem te dão atenção. Claro, você chega na França, tem que falar o francês. É incrível. Hoje, a língua inglesa, você encontra em todo o planeta. Sim, se eu chego em Londres, eu falo fluentemente inglês, nossa, tudo bem. Mas na França, por justamente disso, como é que tu vem no território francês falar inglês? Quer resposta? Não. Não quer mesmo. Então, até hoje, isso não acontece. Tá certo? Avançamos. Enquanto isso, a França e a Inglaterra... Acabei de falar dessas duas. A França e a Inglaterra podiam explorar diversas colônias ricas em matérias-primas e com grande mercado consumidor. Vai brigando aí. Os caras aqui, estão explorando. Estão avançando, matéria-prima sendo processada, ganhando dinheiro, e etc, etc. A insatisfação da Itália e da Alemanha, neste contexto, pode ser considerada uma das causas da Grande Guerra. Sabe por que disso, aluno? Porque a Itália e a Alemanha também tiveram um conflito lá atrás e ficaram fora dessa partilha das colônias asiáticas e não estavam explorando. Aí vai surgir o quê? Aquele descontentamento, aquele ciúme besta, aquela inveja. E aí, é só aproveitar agora para tirar em pratos limpos, né? Minorias étnicas como os tchecos, os eslavos, bósnios, sérvios, croatas e romenos lutavam pela independência do domínio da monarquia dos Habsburgo, domínio austro-húngaro. Os sérvios se identificavam com os interesses nacionais e culturais dos russos, criando aí, inclusive, diferença com os austríacos. Tu entendeu agora por que os sérvios não queriam se juntar aos austro-húngaros? Porque eles se identificavam com toda a cultura dos russos. Compreendes agora, aluno? Cara, tudo tem um fundamento, tem uma razão, tem um porquê, né? Com isso, a Rússia nutria um ressentimento em relação ao Império Otomano. Rapaz, sabe o que está acontecendo aqui? Vaidade. Os caras estão assim querendo descontar. Agora tu vai ver, bichinho. Tu vai ver. Tu vai ver, bichinho, né? É assim mesmo. Após a derrota da Crimeia,
no ano de 1856. A Guerra da Crimeia foi um conflito, olha aí, que ocorreu entre os anos de 1853 a 1856. 3 anos de conflito. 3 anos na Península da Crimeia, que estava localizado no Mar Negro, ao sul da atual Ucrânia, no sul da Rússia e nos Balcãs. Rapaz, na verdade aí está tendo um histórico de conflitos, é o que dá para perceber. Então, claro que as afinidades vai impulsionar você a entrar na guerra, do lado do A ou do B, ou a favor ou contra, tá bom? E aí os frutos serão colhidos lá na frente. Vejam, senhores, nesse mapa dá para ter um entendimento do imperialismo e neonacionalismo da África colonial, até aqui o Saara Ocidental, e olha só o período que esse continente africano será consumido pelos países europeus. Por aqui você vê pela legenda, o vermelho pertence aos ingleses. Professor, mas eu não estou vendo as colônias inglesas no mapa. Procura direito, aluno. Eu também estou procurando aqui. Procura direito, aluno. Aí, claro que não vai ser um vermelhão, vai ser isso daqui, ó. Essa parte que vocês estão vendo aqui, ó, que é como se fosse um laranja. A legenda, ela traz o vermelho, mas a maior parte é laranja, tá bom? Que é quer dizer, na verdade, para trás de vocês é vermelho. Eu vi agora há pouco, né? É vermelho, ó. O laranja, que é italiano, esse aqui em cima, ó. É incrível, parece aqui para mim diferente. A tonalidade do meu plasma aqui está diferente. Aí eu tenho aqui a colônia francesa, que é esse azulzão que vocês estão vendo aqui, né? E a colônia, rapaz, e amarela, que aparece no mapa, não aparece na legenda, né? O verde também, olha aí, olha aqui o verde, esse cara aqui pequenininho, ó. Rapaz, e aqui em cima também é o verde luminol, né? E também tem outros aqui, as guerras de independência, tá certo? Então, por aí você observa que a África se tornou uma coxa de retalhos. Todo mundo queria tirar proveito. Eu tenho países asiáticos, países europeus, que estavam colonizando o continente africano. Nossa! Aí você tem um entendimento. Daí o termo imperialismo e nacionalismo. Show? Na metade do século XIX, a presença colonial europeia na África estava limitada aos colonos holandeses e britânicos da África do Sul. E os militares britânicos e franceses na África do Norte. Está percebendo aí, aluno? Claro que vai dar conflito. A descoberta, pronto, chegamos. A descoberta de diamantes na África do Sul e a abertura do canal de Suez, ambos em 1869, despertaram a atenção da Europa sobre a importância econômica e estratégica desse continente africano. Os países europeus rapidamente começaram a disputar os territórios. Acho que é Joanesburgo, a capital da África do Sul. É muito linda, é muito linda. A África do Sul, ela é muito rica em questão mineral. Eu tenho a África subsaariana, que é a África desértica, e também temos a África atlântica, que já não existe mais. Vocês irão estudar conosco mais lá na frente. Eu, professor Beto, irá passar isso para vocês, tá bom? Olha lá, o imperialismo e a política econômica das potências europeias foram os principais fatores que irão contribuir para o desencadeamento da Primeira Guerra Mundial. Tu percebeste, aluno, que eu voltei um pouco para poder fazer essas comparações, essa união
esse desentendimento um pouco lá atrás, para vocês entenderem o que de fato levou à Primeira Guerra. Agora deu para perceber, não deu? Pois é. De fato, a Alemanha e a Itália estavam muito descontentes com a tal situação, não estavam usufruindo, não tinha colônias, e aí? Vai botar pilha para acontecer a guerra também, uma vez que eram obrigadas a ver seus vizinhos ingleses e franceses a se enriquecerem cada vez mais. Por meio de quê? Da exploração das colônias na África, na Ásia e na América. Ei, como que o cara não vai ficar chateado? Claro que fica. Eu também quero essa partilha. Eu também quero usufruir. E somente eles estavam podendo, os franceses e ingleses. Por outro lado, o enriquecimento das nações europeias levou uma corrida armamentista. Tá vendo aí? Por que diz, professor? Bom, eu preciso armar os meus homens, eu preciso armar o meu povo para cuidar do meu bem, que é a riqueza mineral. E isso vai levar um armamento sem igual. Cada um vai procurar se armar até o dente. Opa, já na expectativa, se caso acontecer algum conflito, já está preparado. A Europa viveu um momento de muita hostilidade. A França não via a hora de tomar a Alsácia e Lorena da Alemanha, região perdida ainda no século XIX. Sem contar a rixa marcante entre o Império Austro-Húngaro e também a Sérvia. Na verdade, o que dá para perceber, aluno, que a Europa era, de fato, um barril de pólvora, prestes a explodir. É exatamente isso que vocês viram aí na interpretação. Como é que é, Adelina? Prestes a explodir. Pá, isso mesmo. Tá bom? Com isso, corrida... Não entendi. Corrida armamentista. Vamos lá. Corrida armamentista. E a política de aliança. Isso aqui é muito importante que vocês entendam. Corrida armamentista. Essas nações irão se armar até o dente. Acabei de falar agora há pouco. E a política de aliança. Esse é muito legal. Porque os países que são fortes irão se unir. Irão se unir para quê? Para ficar cada vez mais forte. Não adianta, Adelina, eu me juntar com um país fraco. Eu tenho que me aliar com aqueles que têm condições de um enfrentamento igual. Por isso que é chamado de política de aliança. Tá vendo aí? Cartaz de propaganda de alistamento ao exército alemão. Seja bem-vindo. Ei, vem para mim. E é aí que eu quero te falar. Você viu agora há pouco o cartaz? Percebeu? Como é que é, Adelina? Você viu o cartaz? Viu? Viu o cartaz? Pois é. Esse cartaz trazia a satisfação. Muito bem você ter vindo se alistar na guerra, no exército alemão. Eu quero te dizer com todas as palavras, ele vai se alistar como soldado no exército alemão. De quem estou falando? De Adolf Hitler. Ele era húngaro, ele vai se alistar, ele era austríaco, ele vai se alistar como soldado no exército alemão. E no exército alemão, ele se torna mensageiro. Ele leva um tiro no abdômen, ele vai ganhar a Cruz de Ferro, símbolo de bravura da Alemanha. E aí é condecorado como cabo do exército alemão. E aí, claro, senhores, quando nós acabarmos de falar sobre a Primeira Guerra, eu vou entrar falando sobre Adolf Hitler. Tentar entender quem foi esse camarada, tá bom? Para o quadro, vamos lá. Na sequência, o que nós temos? Vamos lá? Isso. Em meio às rivalidades ocorridas,
rivalidades ocorridas no século XX, uma política de aliança passou a ser formada entre os países europeus. A Alemanha, sob o governo de Bismarck, objetivava a aliança como uma forma de garantia da paz internacional. Governo de Bismarck. No entanto, senhores, alguns países, como a França, estavam munidos de um sentimento de revanchismo, o que vai contribuir para que formassem-se diferentes alianças. Revanchismo francês. Perdeu na guerra lá atrás a Alsácia-Lorena para os alemães, agora eu vou querer rever. Rapaz, o bicho está pegando. Isso aqui é um lança-chama, que você já deve conhecer. Avançamos. E aí eu tenho as alianças, a Tríplice Aliança, que é formada, Rússia, França e Inglaterra, em 1907. E aí, do outro lado, eu tenho os blocos rivais. Tá bom? Os aviões que serão usados nesse conflito. Na Primeira Guerra, temos a indústria bélica, que irá entrar com todo gás, as Forças Armadas, mobilizando a nação através de propaganda que visavam o patriotismo e o civismo. A ausência de conflitos durante o início do século XX determinou um momento caracterizado como a paz armada. Ao mesmo tempo que as nações armavam-se e se preparavam para uma guerra, diante da aceleração industrial e bélica. Não vai dar para ninguém. A construção dos primeiros canhões, tá certo? Navios. Um dos exemplos da Primeira Guerra Mundial foi a corrida naval em 1914. David Stephenson a descrevia como um alto reforço de um ciclo elevado à prontidão militar. Os caras estavam se armando, se preparando para o que der e vier. Não é à toa que foram 4 anos de conflito intenso. Um país sente-se ameaçado pelo aumento do poder militar ao outro, investindo em seu aparato de defesa. Com isso, surge um ciclo onde os países se armam por causa da desconfiança. Show? Olha lá. Conjuntura do conflito bélico. E os alunos estão participando comigo aqui no chat, chegando cada vez mais aluno. História é a única disciplina que tem uma intérprete internacional. Olha lá. Garoto. Aí você pode dizer se é boliviano, coreano, japonês, chinês, etc. Aqui é internacional. Não é à toa que estamos falando sobre a Primeira Guerra Mundial, né, Aldelina? Ótimo. Conjuntura, então, do conflito bélico, viu? Aprende aí. Lados e alianças contrárias irão definir o conflito direto na Europa. Isso é muito importante, certo? O estopim, como já foi falado, foi a morte de Francisco Ferdinando pelo estudante sérvio chamado Gavrilo Príncipe. Show? A ideia ia de desencontro aos interesses da Sérvia, que não queria se anexar ao Império Austro-Húngaro. Na verdade, a Sérvia tinha a ideia de se tornar uma grande Sérvia. Pura ilusão, não é não? Plateia é diferente. Vamos lá então, olha lá. Com isso, senhores, olha o mapa da Europa antes da Primeira Guerra Mundial. Estava assim. Depois, quando acontece a guerra, infelizmente, vai mudar todo esse cenário. Mas essa foi a nossa primeira aula. A nossa primeira aula sobre a Primeira Guerra Mundial. Tá certo? Eu sei. Então, meus queridos, vem para mim. Que pena que tudo que é bom acaba rápido. E aí, aguardo vocês na revisão da aula. Tchau, tchau.